Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Está começando mais um programa, mais uma live aqui. E aqui quem vos fala, sua irmã em Cristo, Liliane. A paz do Senhor Jesus, a todos. E também está aqui conosco quem? Eu, Adriana. Eu achei que você ia falar o Chapolin. Que a paz do Senhor Jesus possa entrar no seu lar, que você possa receber a graça do Senhor nessa noite. E aí, irmãos, como vocês estão? Vão falando aí pra nós. Vamos ver que já tem umas pessoas já entrando. Se você puder, compartilha aí a nossa live. Milene Baldo. Faltirene, paz do Senhor, boa noite a todos. Beatriz, a paz do Senhor Jesus, a pastora Kátia, Priscila. Deixa eu ver quem mais. Priscila Cristina. Opa. Eita, o que eu fiz aqui? Sandra Souto, paz do Senhor, Sandra. Como vocês estão aí, pescando muito? Sara Marcelo, paz do Senhor. A Sara Marcelo tá com um nenenzinho novo. Deus abençoe, que durma bem a noite inteira. Mas ela falou que ela é boazinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, pastor Baltazar. Cadê o bolo? Eu que pergunto. Pri, você vai fazer o bolo pra nós aqui? Pri. Então, paz do Senhor Jesus a todos. Então, vamos começando. E antes de a gente começar, vamos relembrar o que a gente aprendeu ontem. Gente, hoje eu tô meio atrapalhada. Tá pensando eu? Hoje eu tô pensando na Adriana. Hoje você tá com o espírito da Adriana. Ai. Então vamos lá. Senhor, semana passada, tia, o que nós aprendemos? Sobre o amor. Isso, entendendo o amor para amar. E aí, o que você achou? Hoje eu tô mais ligada. Tá. Foi uma bênção, né? Tem sido bom. Toda vez, né? Toda vez tem sido uma bênção. Glória a Deus. Então, vou fazer a pergunta que eu sempre faço. Hoje é que dia? 28 de julho de 2020. Eu sabia que ela ia saber. Hoje eu fiz a lição de casa. Hoje ela fez a lição de casa. Eu falei que hoje eu tô bem, você que tá atrapalhada. Trocou os espíritos. Porque será? Eu sou atrapalhada, né? Será que aconteceu? Será? Você pediu isso de aniversário? Que eu paguei a velhinha e fiz o pedido. Que eu fique menos atrapalhada. E que a sua atrapalhação vá para o próximo. Isso eu não quero. Já sou um pouco atrapalhada já de natureza. Então vamos lá. Nessa noite nós vamos falar sobre o quê? O nosso tema de hoje é: as palavras têm poder. Você acha que isso é verdadeiro, tia? Será? Será que as palavras têm poder? Será? Será que as palavras têm poder? Será? Então hoje a gente vai falar sobre isso. E o nosso texto base está lá em Tiago. Se você quiser abrir sua Bíblia conosco, tá lá em Tiago. Tiago é lá no finalzinho da Bíblia, tá? Ou você quiser anotar, depois você lê. Você lê na sua casa, mas é muito importante você ler o contexto inteiro, tá? Nós vamos ler Tiago, capítulo 3, versículo do 3 a 6, que diz assim, ó. Tiago, capítulo 3, versículo do 3 a 6, diz assim: ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que são os navios, que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que as governa. Assim, também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade.
A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Você acha? A língua é um pequeno membro, mas olha quanta coisa ela pode fazer, né, tia? E aí faz comparação do cavalo, né? Sim. Que o cavalo, você põe um freio na boca. Olha o tamanho do cavalo. Olha o tamanho do cavalo. O cavalo, se ele quisesse, ele pegava, derrubava a pessoa, né? Às vezes ele derruba, né? É, mas eu falo assim, ele fica totalmente dominado, né? Sim. Por aquele freio. E aí fala também das grandes embarcações. Imagine aqueles transatlânticos. Sim, enormes. Eu não sei como, eu nunca entrei assim, mas a gente via nesse navio aquela... O leme, chama né? aquele? É leme aquele? Que o capitão lá fica lá. Não sei como que é agora, porque agora Porque tudo... nós, a gente A gente é das antigas, né? A gente eu vê aqueles filmes lá do... Eu não sou antiga, não. Não, mas né, ele ficava com aquele... Vamos dizer, aqueles antigos lá que tinha aquele leme. Imagine você andar um navio daquele tamanho por um negocinho tão pequenininho. Então é disso que fala, que a língua é desse tamanho. Mas ela pode tacar fogo numa floresta inteira. E fala assim, um bosque pequeno, vede com um grande bosque, um pequeno fogo incendeia. Quer dizer, um grande bosque, uma grande floresta, um pequeno palitinho de fósforo aceso, incendeia tudo, destrói uma Amazônia, destrói uma Mata Atlântica. Então aí fala da língua, que você pode usar a língua para bênção ou para maldição. Se a sua língua profere palavras de bênção e de bênçãos do Senhor, isso vai ter um reflexo. Mas se for usado como fogo incendiando uma floresta, taca fogo em tudo e depois para apagar o fogo, hein? É verdade. Não vê lá os bombeiros lá, né? E fica lá dias e dias. Às vezes foi um que passou lá, jogou uma bituquinha de cigarro, um palitinho de fósforo e incendiou tudo. E tem que chamar um monte de gente para apagar. Então aí fala... Tem um versículo também que fala que a língua é difícil de domar, né? Sim. Você procurou esse versículo aí? Eu li, eu acho que eu tenho anotado aqui. Então, porque é bem... Eu não sei se é Pedro... Ah lá, não. Depois a gente acha ele aí. Mas o quão a gente usa a língua para coisas boas e quanto a gente usa para proferir maldição, coisas ruins, né? É verdade. E nessa noite, o tema nosso é a palavra tem poder. Então, eu separei aqui, tia, 4 histórias bíblicas de pessoas que, através de uma palavra, mudou ou a sua sentença, a sua família, ou a sua própria escolha. Então, a gente vai aprender. Se você tiver outro, daí a gente também fala. Primeiro, a gente vai começar sobre Noé, tá? Noé tá lá em Gênesis, tá bom, irmãos? Capítulo 9, tá? Noé, Gênesis, capítulo 9. A gente... Você fala Noé, capítulo... Não, Gênesis, capítulo 9, começando no versículo 20. Noé, vocês lembram a história, né? Noé é o que construiu uma grande arca, né? Que Deus mandou construir uma arca que ia vir o dilúvio, tá? A gente não vai falar sobre essa parte, a gente vai falar depois dessa parte, depois do que aconteceu. E Noé, Gênesis capítulo 9, versículo 20, diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda. Ele ficou nu. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Ó, irmãos, para vocês entenderem, Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé, tá? Sim. Versículo 23. Então tomaram Sem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo
virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. Eles foram, cobriram a nudez do pai para não ver, eles não queriam. E Cã não, Cã olhou e foi chamar os seus irmãos. Versículo 24. E despertou Noé do seu vinho e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse, Noé disse para o seu próprio filho, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Daí ele abençoou os outros filhos. Olha o que aconteceu. Por causa de Cã, visto a nudez do seu pai e chamou seus irmãos, Noé proferiu uma maldição contra aquela geração. Isso é uma coisa muito grave, né? Muito. Aí eles tinham saído da arca, né? Sim. E aí Noé se embebeda. E aí o filho vai e vê a nudez do seu pai, né? Cã vê a nudez do seu pai. E aí ele amaldiçoa e ele fala, maldito é o meu neto, né? A geração que virá. A minha geração. A geração do filho dele, ele amaldiçoou. Ele não amaldiçoou nem o filho, ele amaldiçoou a geração que viria depois. E às vezes a gente tem o costume de falar das pessoas, às vezes até da própria família. Às vezes a pessoa não tá ali, mas às vezes a gente tem que costume, ai, fulano é isso. Ai, fulano não sei o que, sabe? E profere tantas palavras. Ai, sabe a mãe daquela pessoa? Ela era assim, o pai dele. E olha, tá ficando igualzinho. Um tribuloso. Olha, esse aí, quando ficar mais velho, vai ser o pai escrito. Às vezes os avós falam isso, às vezes os tios, às vezes os próprios pais. Fulano, olha, tá vendo? Olha como tá ficando. Faz igual Noé fez na vida do filho, amaldiçoou. Isso é uma coisa muito séria, porque às vezes a gente acha assim que a nossa palavra não vai interferir nas gerações futuras. E aí ele foi amaldiçoado por causa de uma palavra que Noé proferiu. E quantas vezes a gente já falou palavras sobre os nossos filhos, sobre os nossos entes queridos? Às vezes a gente nem achava que era isso, mas a gente proferiu e falou. Fulano, ó, esse aí... Esse não tem jeito. Esse é um zero à esquerda. Esse é não sei o quê. Ou de pessoas conhecidas, ou às vezes até mesmo na própria família. Exatamente. E falou coisas e amaldiçoou, até mesmo sem saber. Porque achou assim que você estava no direito de julgar aquela pessoa. De falar assim, olha, ela faz isso e eu não faço. E falar dela, né? E julgar ela e isso lançar uma maldição sobre ela, que a gente precisa quebrar isso, né? Porque Deus é de gerações em geração. E aí ele colheu uma... Depois, Canaã é abençoada. Sim. Porque foi amaldiçoada, mas depois foi abençoada. Mas até chegar no processo da bênção, foi terrível. Porque ele viu a nudez do pai dele, né? Ele não fez uma coisa correta, porque lá diz que os dois irmãos, sem Jafé, eles entraram para cobrir o pai, mas fala que eles entraram de costa para não ver. Para não ver a nudez do pai. E Cã, ele entrou e viu a nudez do pai e foi avisar os irmãos. E isso daí era uma coisa terrível, né, que ele fez. E na mesma hora Noé amaldiçoou. E seja maldito a sua geração. A sua geração. Imagine os netos, bisnetos, pagar por uma maldição lançada de você para alguém, né? A gente tem que pensar bem no que fala, porque que nem está escrito lá. A língua é um pequeno membro capaz de tacar fogo em um bosque, incendiar tudo. Lá em Salmos, eu não lembro que Salmos mas está em Salmos. Fala assim que para o Senhor colocar uma guarda na minha boca. Guarda-me, Senhor. Muitas vezes a gente fala tanta coisa. Quem nunca falou? Quem nunca falou?
Eu já falei. Sim. Já falei. Às vezes não falou assim, eu te amaldiçoo. Não, mas não nessa palavra. Em outro aspecto, né? Não chegou que nem não é. Eu amaldiçoo você, eu amaldiçoo a sua geração. Mas dando outras palavras, profetizou sobre a vida daquela pessoa. Ah, aquele ali, o pai era assim, tá ficando igualzinho, ó. Sim. O tio era desse jeito, olha lá, vai ser igual. O tio é um maconheiro, um drogado. E esse aí, ó, vai seguir o mesmo caminho. Olha o que você tá falando. Profira bênção e não maldição. Um exemplo de quando começa lá em Gênesis a palavra de Deus, que Deus usou a palavra para criar coisas. Exatamente. Por que Deus teve que falar haja? Haja luz e houve luz. Se ele é Deus. Porque tudo foi feito pela palavra. E tudo que veio à existência veio pela palavra. Então o que eu tenho que proferir? Palavras de bênção e não palavras de maldição. Ah lá, diz no Salmo 141, versículo 3. Põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Ó Senhor, põe, Senhor, uma guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Às vezes na hora da ira, na hora da raiva, a gente acaba proferindo maldições sobre filhos, sobre netos, sobre familiares, acaba proferindo. Aqui, eu achei aqui aquele que eu tinha falado, é no que você estava lendo. É no Tiago 3. Às vezes você leu lá sobre diferente. o que é um membro, né, inflamada pelo inferno. E depois no 8 diz: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. Com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Aí fala, porventura deita alguma fonte, de uma mesma fonte, manancial de água doce e água amarga? Meus irmãos, podem também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e salgada? Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Amém. Então, a verdade é que sim, a gente tem o poder da bênção e da maldição. Sim. A gente pode proferir maldição e bênção. Mas aí como que fica? Se eu já proferi a maldição, como que fica a respeito disso? Então tá perdido. Não. Eu proferi maldição sobre o meu filho, sobre minha geração. Sim. Por isso que tem o sacrifício, né? De Jesus. De Jesus Cristo. O que eu tenho que me apegar agora? Se eu lancei uma palavra sobre uma pessoa... Ou sobre o seu próprio filho. Sobre o seu próprio filho, sobre o seu neto, sobre sua neta, sobre seu esposo, né? O que eu tenho? Eu tenho que ir agora para a cruz de Cristo e proferir. Aquele dia que eu falei isso, que ele ia ser assim, não, em nome de Jesus, pela cruz de Jesus, pelo sangue de Jesus, toda palavra, pelo sacrifício de Jesus, toda palavra proferida na minha boca, quando eu disse que ele ia ser quando eu disse que ele ia, não. Agora eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Eu trago à existência a palavra. Amém. Que essa palavra é verdadeira. É a palavra de bênção. Eu lanço a bênção agora. Eu declaro que não vai ser assim. E eu declaro em nome de Jesus o contrário. Amém. Você tem o poder. Falou aqui, ó.
acho que é. Da mesma boca procede bênção e maldição. Então, eu talvez amaldiçoei, mas agora eu confesso, não, eu arranco essa palavra nas regiões celestiais e agora eu declaro quebrada essa palavra de maldição que eu lancei um dia sobre essa pessoa e eu declaro que ele vai ser um profeta do Senhor, que ele vai ser que a minha geração é uma geração eleita, Amém. um sacerdócio real, uma nação santa do Senhor. Então eu trabalho para a geração que virá após mim e não lanço uma maldição que vai cair sobre a vida das minhas filhas, sobre a vida dos meus netos que ainda nem nasceram. Então eu vou lançar já bênção sobre a minha vida, sobre a vida das minhas filhas e sobre as minhas gerações que virão. Amém. Então aqui a gente viu um exemplo de Noé. De Noé. Agora vamos ver um outro exemplo. De Jefeté. Agora a gente vai ver se muita gente não conhece essa história. Muita gente não conhece. Em Jefeté, a história tá lá em Juízes. Juízes é Velho Testamento, depois de Josué, capítulo 11, versículo 30. Eu vou ler o 30 e 31. Diz assim: E Jefeté voltou um voto ao Senhor e disse: Se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Aqui para os irmãos entender. Jefeté estava numa batalha e ele orou ao Senhor Jesus. Senhor Jesus orou ao Deus, né? Que Deus desse a vitória a ele. E o que se ele vencesse, o que saísse da porta da casa dele, ele ia oferecer ao Senhor Jesus. E daí diz lá no versículo 34 e 35. Vindo, pois, Jefeté a Mispa, daí ele ganhou a batalha, irmãos, a sua casa, eis que sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, Jefeté rasgou os seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Nossa. Então, porque ele tinha ido para a guerra e ele falou assim, ó, ele fez aquilo com uma boa intenção. Ele falou assim, ó, quando eu chegar na minha casa, a primeira coisa que sair para fora para me receber, eu vou sacrificar o Senhor. Sim, mas eu acho que na intenção dele, ele achou que ia sair uma pomba, um cachorrinho, um cachorro, um cabritinho. Ele acha que nunca... Um bezerro. Acho que na cabeça dele, ele nunca imaginou que a própria filha dele ia sair na porta para receber. Então, às vezes, olha que palavra que ele falou naquele momento. Às vezes, aquela euforia da guerra. Ai, ganhei a guerra, vou sacrificar a primeira coisa que vier à minha direção. E quem sai? A única filha dançando ali, alegre com a vitória do pai. E ela sai por causa de uma palavra. Na Bíblia não fala que ele... Eu creio que ele não sacrificou ela. Porque Deus não aceitaria um sacrifício humano. Só que mais pra frente você lê que ela não casou. Não. Então eu acho que assim, ela viveu isolada, alguma coisa assim. Sim. Porque Deus não ia aceitar um sacrifício humano. Ah, você vai matar sua filha pra mim, porque você... Mas o que a gente quer dizer é o poder da palavra, da coisa que a gente fala muitas vezes sem pensar. O versículo 39 diz assim: E sucedeu que ao fim de 2 meses, que ela pediu 2 meses pro pai dela para ir aos montes com suas amigas para chorar sua virgindade. Tornou ela para o seu pai, a qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado. E ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume em Israel, que daí as filhas de Israel iam de ano em ano alimentar a filha de Jefeté. Isso. A geração dele ali acabou, porque só tinha ela de filha. Só tinha ela ia casar, ela ia dar netos para ele, né? E por causa dessa palavra, ela fala aqui, daí sucedeu que no fim de 2 meses, ela chorou
e foi cumprir o seu voto e não conheceu o varão. Quer dizer, que acho que ela deve ter ficado velha sem ter conhecido o varão, não casou, não gerou filhos por causa de uma palavra. O que eu quero levar a gente a ter essa consciência, quais as palavras que têm sido liberadas na minha boca. Exato. Muitas coisas a gente julga e a gente quer se fazer de juiz. Fulano faz assim, tem que ser assim, porque ele não age dessa maneira, porque ele... E começa a ser juiz. E ele vai se tornar assim, se ele não... Muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes eu fiz, porque eu achava que eu tava na razão de colocar aquela pessoa assim como julgando. Só que quando Deus falou comigo que as minhas justiças são como trapo de imundícias, porque se eu não faço coisa igual ou faço coisas piores, eu não tenho direito de julgar ninguém. Então eu tenho que pedir perdão a Deus das coisas que eu falei, das atitudes que eu tomei e pensar para falar. Por isso que lá o salmista fala, põe uma guarda na minha boca. Às vezes é melhor a gente ver e falar assim, Senhor, tenha misericórdia, orar por aquela pessoa, clamar a Deus. E se que tiver que falar alguma coisa, fala assim, Senhor, tá passando isso daí, mas eu sei que tu podes fazer diferente, Senhor. Mesmo que eu tô vendo o caminho que tá indo, o que tá fazendo, o erro em que tá, mas eu não vou profetizar que meu filho vai acabar morto, que meu filho vai acabar numa cadeia. Eu não vou profetizar que meu filho é um drogado, um viciado, um maldito. Eu não vou dizer isso, eu vou dizer em nome do Senhor Jesus. Ele vai ser um pregador da palavra do Senhor. Ele vai ser uma bênção. Ele vai ser... E começa a declarar. Se você já falou palavras de derrota, palavras de maldição, foram lançadas muitas vezes na hora daquela raiva, né? Ai, que raiva dessa pessoa cabeçuda. E aí você falou, esse daí vai ter um fim trágico, esse aí vai morrer, vai se perder nas drogas. Você tem que para com isso. E começa a profetizar as palavras do Senhor. Minha geração não vai ser isso. Eu vou ver meus netos, meus bisnetos. E minha geração vai ser geração do Senhor. Amém. E assim, né? É incrível, né? Porque parece que dá uma coceira, assim, né? Quando você vê, você já tá falando. Quando você vê, você já tá falando, né? Sim. É por isso que fala que a língua é um pequeno membro. Né? Que é pra sair pra fora. A gente quer falar. A gente quer pôr pra fora. Eu vou falar. Vou falar. Daí, quando você vê, você já falou. E mesmo que você ore a respeito daquilo, que você sabe que a pessoa tá naquela situação, e você ore para que ela mude, mas a sua palavra em cima daquilo, você sabe que já tem poder. E se você amaldiçoou, como Noé fez, já tá feito. A palavra já saiu da sua boca. Então agora você tem que reverter essa palavra. Isso. Aonde tinha uma maldição, agora a partir de agora é ser uma bênção. Amém. Se você falou que ia ser maldito, que ia ser isso, fale uma palavra contrária. E lembre do sacrifício. Lembre do sacrifício de Jesus Cristo, porque no sacrifício de Jesus, toda a palavra que foi dita pode ser apagada, pode ser destruída, e pode ser levantada uma nova palavra de edificação. Não. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre essa vida, que ele não vai ser que nem o pai dele, que ele não vai ser que nem a mãe dele, ele vai ser um sacerdote, ele vai ser um profeta das nações, ele vai pregar o evangelho, ele vai ser liberto. E fala. Amém. Fala, não profetiza a boca, na sua boca tá maldição e bênção. Qual você vai escolher? Escolha bênção. Glória a Deus, aleluia. Terceira história que eu pensei hoje. A gente tá vendo várias situações, né? Noé que amaldiçoou. Jefté que proferiu uma palavra e depois trouxe uma consequência também, né? Para sua geração, que acabou sua geração. E agora a gente vai ver
de uma mulher sunamita. Sunamita porque ela chamava Sunamita? Não, porque ela morava numa cidade chamada Sunem. E a história de Sunamita tá lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Eu não vou ler essa história, tá, irmão? Depois você lê aí na sua casa. Medita nessa história. Mas eu vou ler apenas um versículo, versículo 23, que diz assim: E disse ele, o marido dela, por que vais a ele hoje? Ela estava procurando o profeta Eliseu, indo atrás dele. Não é lua nova nem sábado. E ela respondeu uma coisa para ele: tudo vai bem. Agora, para vocês entenderem, Sunamita morava em Sunem e o profeta Eliseu passava-se lá na sua cidade. E ela sempre dava o pão para ele, fazia um pão, como fosse os dias de hoje, fazia um café, recebia ali ela na casa dele. E Sunamita era uma mulher rica e ela construiu um quarto para Eliseu na sua casa. E quando Eliseu chegava na sua cidade, ele descansava nesse quarto, onde tinha uma cama, então ele ficava ali descansando tudo. E Eliseu viu que Sunamita não tinha um filho. E ele proferiu uma palavra e ela gerou. Passou-se um tempo, a criança cresceu, teve uma dor de cabeça muito forte. O pai falou, vai com a sua mãe, e a criança faleceu. E a Sunamita pegou essa criança, levou no quarto, onde ela fez para o Eliseu, e deixou a criança ali. Pediu para a sua esposa, que é esse versículo que eu li. Pediu um servo e um jumento e foi atrás do servo, do profeta Eliseu. E o marido perguntou, o que aconteceu? Mas por que você está indo atrás do Eliseu? Aconteceu alguma coisa? E ela não. Ela não respondeu, ela falou, vai tudo bem. Porque ela sabia que não era o seu esposo que tinha a solução, que não era... Poderia, se ela falasse, o esposo virar chorar, não, é assim mesmo. Ela sabia que a resposta estava no homem de Deus. E ela foi até o homem de Deus. Na verdade, ali Eliseu representa Jesus, sim, né? E ela foi, e ela não ouviu a conversa das pessoas que estavam no meio do caminho, porque as pessoas paravam, vai tudo bem, vai tudo bem com seu filho, vai tudo bem com seu marido, vai tudo bem. Olha a palavra que ela estava profetizando ali. O filho dela estava morto. O filho dela estava morto. Que situação difícil, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa que mesmo que ela esteja perdida, um filho, muitas vezes, será que não foi uma palavra que a gente um dia também proferiu sobre a vida daquela pessoa? Às vezes, inconscientemente, a gente falou, ele é um perdido, né? Alguém perguntou, vai tudo bem? Não, não vai tudo bem. Não, porque, nossa, ele é um perdido, ele não tem jeito. Você falou, ele não tem jeito, ele é um perdido, ele é um... Ele vai acabar sendo preso. Ele vai pro inferno. Olha só, ele é um vagabundo, ele não gosta disso, ele não é trabalhador. Ele gosta de trabalhar, ele gosta de beber, o negócio dele é beber. Então você está falando, olha o que você está proferindo. Quando falou assim, vai tudo bem, vai tudo bem. Ela não falou, ele está morto, eu perdi meu filho, eu amaldiçoo Deus, eu não sei o que. Não, ela falou, vai tudo bem. Porque ela profetizou, vai ficar tudo bem. Então, quantas coisas a gente já falou que a gente está colhendo a própria palavra da nossa boca. Aí a gente fala assim, esse filho desobediente. Você tá falando, você é um desobediente. Você, seu filho burro, seu burro. Às vezes quando vai ensinar a lição, né? Às vezes não consegue aprender a ficar. Seu burro, mas é um burrão mesmo. Burro, nunca vai sair da quarta série, nunca vai sair. Você nunca vai ser nada na sua vida. Olha o que você falou. Você tá falando com a sua própria boca. E a gente faz isso direto. Então, o que a gente tem falado, né? Mas então eu vou falar pro meu filho assim,
seu inteligente, sendo que ele não está aprendendo a lição, eu tenho que pedir para Deus, Deus, me dá palavras de sabedoria. Amém. Ensina-me, Senhor, a ser guiado por tua palavra. Guia-me, Senhor, pelas veredas da tua justiça. Me ensina, Senhor, a me portar. E toda palavra que eu falei, Senhor, não impute, Senhor, da minha boca tudo que eu falei, Senhor. Não impute que o teu sangue cubra essas palavras que foram proferidas, palavras de maldição. Que a partir de hoje eu consiga, Senhor, falar palavras de bênção. Amém. Filho, você não tá conseguindo, mas você vai conseguir. Você vai conseguir em nome de Jesus. Nessa quarentena as mães, né? Não, irmãs, porque não é fácil. Não é Eu vou fácil, falar não é ali. fácil. Eu vou falar. Quantas vezes eu já falei? Sua cabeça dura? O que tem dentro dessa cabeça? Né? Eu tô falando, você é uma cabeça dura, você nunca vai aprender, filho. Aí quando o filho não consegue aprender, eu falo, Deus, por que meu filho não consegue aprender? Por que ele não consegue tirar nota? Mas eu falei, você é um cabeça dura. Às vezes fala assim também, nossa, meu filho não para. Olha só. Ele tá não vendo? para. Ele não para. Ele é muito agitado. Ele é agitado. Ele não para. Só faz bagunça. Daí quando Você tá falando. daí quando a criança tá fazendo Aí bagunça, você fala, nossa, meu Deus, por que meu filho é assim? Você tá profetizando todo dia. Você é um bagunceiro. Você é terrível. exatamente. Gente, são coisas tão simples, Sim. mas que acontece todo dia. Exatamente. E que palavra temos falado? Temos pegado um fósforo e riscado e temos incendiado florestas, temos incendiado bosques e depois agora nós estamos lá tentando apagar o fogo assim, ó. Do mesmo fogo que nós criamos e que nós mesmos ateamos fogo, que pegamos a gasolina, tacamos óleo diesel, tacamos tudo que era combustível e tacamos fogo. É verdade. Agora E às só vezes- o sangue de Jesus pode cobrir E às tudo vezes a isso. gente põe tudo culpa no diabo, Sim. ou é culpa de Deus. O diabo tá furioso. Agora Às vamos vezes falar, o não. diabo não tá contente. Por quê? Porque quando aquilo começou, ou quando aquilo... Por que eu não proferi uma palavra diferente? Talvez você até agora só falou maldição, mas você pode a partir de hoje começar a proferir outras palavras de Amém. bênção sobre o seu filho. Porque toda vez que você falar alguma coisa, você está lançando sobre a vida do seu filho, sobre a vida do seu marido, sobre a vida de quem quer que seja. Você está amaldiçoando. É muito sério. Então, Muito sério. Deus, eu não quero que meus lábios sejam impuros. Tem aquele hino que diz: que minhas mãos sejam tuas mãos, Senhor, o meu jeito de olhar. Que os meus pés sejam teus pés, Senhor, Por onde eu quero que eu vá. minha voz soará mais forte, além do poder da morte. Eu quero ser o pão do faminto. Então, assim, do cansado, a paz do oprimido. Eu quero ser os pés de um aleijado, a luz de um pobre cego, o sal abençoado. Fazer muito alto, né? Muito alto. Mas a verdade é que assim, quantas palavras? Talvez você falou, não com a intenção de realmente amaldiçoar o seu filho, não de realmente. Jefité, ele falou aquilo, Mas não com a intenção. ele queria fazer o melhor para Deus. Sim. A intenção dele era boa, mas quem que saiu? A filha dele. E por causa disso ele não teve o prazer de ter um genro, ele não teve o prazer de ter um neto. E a sua geração A filha acabou. dele ficou chorando. Talvez, não sei se ela era bem novinha, às vezes ela tinha um mocinho que ela já gostava, que ela já tinha plano de casar. Talvez estava com o enxovalzinho pronto.
E de repente todo aquele sonho morreu por causa da palavra do pai dela. E Cã, imagine você ver seu filho, seu neto amaldiçoado. Talvez Noé nem viu a maldição que foi se seguindo, mas por causa daquilo, porque ele viu a nudez do pai dele. Talvez se eles tivessem resolvido aquele problema naquela hora e tivesse falado, pai, eu vi sua nudez, pai, me perdoe, né? E eles ali, também Noé não tinha nada que estava enchendo a cara de vinho, né? Aí as pessoas falam, nossa, mas Noé bebia. Olha o que a bebida fez ali naquele momento ali, né? Então, às vezes são momentos ali na discussão, na hora da raiva, você fala, viu, você não tem jeito, ó, desisto de você. Mas aí você continua orando por aquela pessoa, você entende? Você não desistiu dela, mas você proferiu. Você nunca vai sair disso, você não, na hora da raiva você falou, agora você está orando. Porque você tem que consertar aquilo que você fez. Então você tem que liberar essa palavra. Naquele dia, Senhor, eu falei daquela pessoa, mas hoje, Senhor, não, por favor, Senhor, que o teu sangue cubra essa palavra que eu falei. Que nas regiões celestiais haja uma guerra e que essa palavra de maldição hoje seja quebrada. Amém. Através do sangue de Jesus Cristo. E agora eu libero uma palavra que é a minha geração, que minha filha, meu filho, meu marido, tudo que eu falei, Senhor, tem coisa que eu nem lembro mais que eu falei, Senhor, mas passa uma borracha, passa o teu sangue, que é uma borracha que apaga toda e qualquer palavra, Senhor. Amém. E começa a liberar palavras não de maldição, mas de bênção. Amém. Sobre a sua família. Amém. Ah lá, Pri escreveu lá. Você viu, Pri? Agora você já aprendeu. Amém? E eu vou falar agora sobre o último. Esse último é sobre Jabes. Jabes. Ele é citado na Bíblia, na genealogia. Tá em 1 Crônicas 4, versículo 9 e 10. Milena tá assistindo, ela já pregou sobre ele, né, igreja? Já. Eu lembro. Jabes, ele era descendente de Judá, filho de Jacó. A sua mãe proferiu para Jabes, que significa tristeza ou sofrimento. Mas Jabes, ele não aceitou essa palavra na vida dele, irmãos. E ele orou ao Senhor Deus, pedindo a bênção, o aumento de suas terras, a presença de Deus em sua vida, proteção do mal e livramento de toda dor. E no versículo 10, no finalzinho, diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aquela palavra de maldição que veio na vida dele, você vai ser um sofrimento, você é a minha tristeza. Jabes não aceitou, orou ao Senhor Deus e pediu uma mudança. E Deus lhe concedeu todo o seu pedido. E Jabes foi uma bênção depois do que se Deus concedeu, realmente, ele foi uma bênção. Então, porque você viu que parecia uma sentença dada, carimbada mas teve alguém que não aceitou isso. Talvez você falou e a pessoa nem sabe que você falou isso a respeito dela. Mas você pode mudar essa sentença que nós falamos. A cruz de Jesus é poderosa e a cruz de Jesus ela está estendida até hoje. Ali há remissão de pecado, ali há quebra de maldição, Amém. Ali há a transformação de palavras que foram faladas, ali há tudo. Então você tem que fazer como esse homem, Jabes. Ele não aceitou o que tinha sido imposto sobre ele. Sim. E aí houve uma grande mudança. Sim. Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor ele visita até 1000 gerações do justo. E a maldição até a 4ª geração. Então quer dizer que a bênção é muito mais gerações. Que Deus ele é misericordioso, ele conforme alguém, porque sempre quando Deus, e se repara que lá no Velho Testamento, quando Deus ia falar para alguém que ele estava em erro, Deus falava assim, porque o seu pai
o vosso pai, quando saíram do Egito, não deram ouvido às minhas palavras. Então, você vê que às vezes estava acontecendo coisas na vida deles que era consequência do que os pais deles tinham feito. O que eu vejo hoje é que a nossa geração, ela trabalha em favor de si próprio. Eu trabalho assim, tipo, eu quero ter uma vida boa, construir um futuro bom para meus filhos, no sentido de deixar algo para eles, de trabalhar e deixar uma casa, um carro, um bem, deixar uma educação, mas a gente pouco pensa nessa parte da geração de deixar um legado. Porque Deus, quando ele falava, eu sou o Deus de Abraão, seu pai, eu sou o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, mostrando que Abraão trabalhou para que a geração de Isaac fosse abençoada e que Isaac trabalhou para que a geração de Jacó fosse abençoada. E pode ver, por que na Bíblia tem genealogia? Sim. Outro dia a Inelise estava lendo a Bíblia e ela falou, mãe, eu preciso ler crônicas. Mãe, só fica falando, e gerou não sei quem, gerou não sei quem, gerou... Mas por que tem tanta geração? Por que tem isso na Bíblia? Por que é tão importante falar que Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Você já reparou isso? Por que Deus faz tanta questão? Porque Deus não é um Deus que trabalha lá em Abraão, que Deus vem é gerações. E você acompanha que fala assim, e o rei tal fez tudo que era bem aos olhos do Senhor. Daí depois fala, e seu filho fez tudo que era bom aos olhos do Senhor. E Deus o fez prosperar por causa do seu pai, por causa que Deus é geracional, ele trabalha de geração em geração. Então, o que nós estamos fazendo hoje, na nossa vida, vai refletir para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, quando nós nem estivermos mais aqui na nossa terra. Uma atitude que nós plantamos hoje, eles vão colher lá na frente. Sim. Então, eu vou plantar o quê? Bênção ou maldição? Sim. Aqui na história de Jabes, encaixa muito se você não tem a sua família evangélica. Porque às vezes foi lançada uma palavra para você, ou seus pais, seus avós, ou seus irmãos, e eles não têm esse conhecimento para quebrar essa maldição. Mas você sabe agora. Você entendeu que o que pode quebrar essa maldição é o sangue do Senhor Jesus. Então você tem essa autoridade para fazer isso. Sim. Pode ter lançado sobre sua vida. Porque aqui a gente viu casos que os pais proferiram para os seus filhos. Você pode ter proferido para os seus filhos, ou para o seu esposo, ou para o seu familiar, ou para um conhecido. Mas também alguém pode ter proferido para você. E você pode ter pensado assim, mas proferiram para mim, mas ele não tem o conhecimento. Mas aqui como Jabes, ele recebeu uma palavra de maldição, mas ele não aceitou. Ele creu no Senhor Jesus, em Deus, orou, pediu ao Senhor Jesus uma mudança e Deus concedeu ele. Hoje nós temos Jesus, que morreu numa cruz para nos salvar, e o sacrifício do Senhor Jesus ainda é válido para nós. Então, se você recebeu uma palavra e você... Porque a gente sabe quando a gente recebe uma palavra, fica marcado. Sim. Você hoje entra no seu quarto, fecha a sua porta, clama ao Senhor Jesus e pede, Senhor, o seu sacrifício ainda é válido para mim, Senhor. E eu não aceito essa palavra que proferiram sobre minha vida, sobre minha família. E o Senhor Jesus vai conceder isso, em nome do Senhor Jesus. Porque às vezes a gente vê que é uma coisa que às vezes vem acompanhando, né? Exato. Vem acontecendo e assim, a pessoa fala, nossa, aconteceu isso lá atrás, está acontecendo agora. E aí a gente fala, nossa, mas o que será isso? Às vezes é uma maldição que foi lançada lá no nosso bisavô, no nosso tataravô, exato, no nosso avô que lançou e a gente está colhendo sem saber, né? Ou a gente mesmo falou uma palavra que vai trazer maldições, mas é que nem a Liliane falou, ela falou certinho. O sangue de Jesus tem o poder de redimir.
Amém. Às vezes falou palavras para você e você acreditou tanto naquilo e você não é aquilo, mas aquilo está carregando dentro de você, talvez não afetou você, mas pode afetar a sua geração. Então já quebra já. Amém. Quebra já, que não vai chegar nos meus filhos, não vai chegar nas minhas gerações, porque a minha geração é bendita no Senhor. Amém. A minha geração é bendita no Senhor. Amém. Então não importa como está o mundo por aí, mas a minha geração será geração santa, sacerdócio real, nação santa do Senhor, povo escolhido do Senhor. Amém. E diz que em Abraão seria bendito todas as gerações da terra, todas as nações da terra seriam benditas em Abraão. Você é bendito em Abraão, você é bendito porque Abraão fez, lá na palavra do Senhor fala que quando Abraão foi o primeiro que dizimou o Senhor, que ele pega o dinheiro ali e dá para Melquisedeque, que representa Jesus. E por causa que Abraão pegou aquele dízimo e entregou a Melquisedeque, Levi, que era a geração sacerdotal, foi abençoada por causa daquele gesto de Abraão. Há quantos anos, por causa do gesto de Abraão, Levi e toda a geração dele foi abençoada por causa de Abraão. E em Abraão, todas as gerações são benditas no Senhor. Amém. Então, uma pessoa que é bom você estudar é Abraão. Abraão, se você é bendito em Abraão, estude a vida de Abraão para você ver as atitudes de Abraão, a obediência de Abraão, o que ele fez, porque falou lá, Abraão, você vai ser pai de multidões. Aí depois Deus fala, sacrifica a única coisa que você tem, que é o seu filho. E Abraão obedece. E a obediência dele trouxe quantas bênçãos na vida de Isaac. Isaac foi próspero, abençoado pela obediência de Abraão. Jacó já foi mais, teve que passar uns processinhos. Porque Jacó, ele enganou o próprio pai, né? Não sei se vai falar de Jacó. Não, já falei de Jacó. Quando, para quem não conhece a história, quando Rebeca estava grávida, Deus já tinha falado, o mais velho vai servir o mais novo. Falando que Jacó seria bendito, porque sempre era o primogênito. E os dois eram gêmeos. E aí Deus já tinha falado para Rebeca, o mais novo é o que vai ser o que vai ser abençoado, vai ser como se fosse o primogênito. Daí o que ela faz? Ela faz a roupa de pele, coloca nele e engana Isaac. E por causa disso, depois você vê que Jacó fica sendo enganado. Foi enganado por Labão, que era o tio dele. Teve que trabalhar para conquistar as duas mulheres, né? Só que depois um dia Deus chega para ele e fala assim, como que é o seu nome? Ele fala Jacó, então agora você não é mais Jacó. Agora toda aquela maldição de mentira caiu, porque você admitiu que você é Jacó, o mentiroso. Mas agora você será Israel, nação santa. E Israel é chamado até hoje de Israel por causa de Jacó. Então é assim, se você profetizar a palavra do Senhor sobre a sua geração será bendita. Amém. No Senhor. E se arrependa de todas as coisas que você falou, de todos os julgamentos, de todas as palavras que foram proferidas no seu coração. E profira agora palavras de bênção. Amém. E não de maldição mais. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, a gente está já chegando no nosso final. Mas antes, ontem foi aniversário da Adriana, né, gente? A gente não vai... Vamos falar alguma coisa, né? Como a gente tá falando de proferir bênção... Né, o que você acha da gente proferir uma bênção? Vamos proferir, então. Hoje é aniversário da Adriana. Ontem. A Adriana você não fez o versinho pra mim? Não fiz. Versinho, quem faz versinho é você, tia. Então a gente vai agora pro outro momento. O que você tá aprontando aí? Gente, ela achou que eu não ia fazer nada. A Adriana, pra quem não sabe, é minha tia. Então a gente vai proferir bênção na vida dela. E quem mais tem que proferir bênção são a herança dela, as filhas dela, né, irmãos?
A gente trouxe um bolinho. Trouxemos uma vela. O tamanho da vela? Um café, irmãos. Vem aqui, Alana. Ah, Então, ó, cuidado só. Então, Alana, se tem alguma bênção para proferir para sua mãe, a Alana vai proferir alguma bênção para Adriana, tá? Senta aqui no meu colo. ai, Senhor. Onde vocês Gente, estavam? a vela da Adriana é desse tamanho porque a Adriana tá fazendo quase 50. Então, pra queimar, irmãos, tem que ser bastante. A Alana vai proferir uma bênção Ai, na sua meu vida, amor. tia. O Bem Senhor- alto pra turma escutar lá na casa. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha E te concedo. e te conceda graça. Amém. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém! Oh, E agora a Inelise glória, vai eu declarar uma recebo. bênção pra mãe dela. Parece aqui, Inelise. Nossa, que vai ficar complicado. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore, plantando junto às águas, e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Amém! Glória a Eu Deus! recebo todas essas palavras. Glória a Deus! E eu declaro sobre a vida de vocês que vocês serão abençoadas sobre a terra. Vocês serão Amém. profetas do Senhor. Amém. Então ergue o bolo aqui. Né, traz o balão aqui. Nós vamos cantar parabéns, irmão. Não vai acender a vela. Nós não vamos acender a vela, porque senão vai feder. Ai, gente. Aqui, ó. Dê, não tá aparecendo você. Põe a sua cabeça. Isso. Tem um buraco Então vamos aqui cantar. no bolo, ó. Parabéns. Tem um buraco. Quem fez um buraco no bolo? Quem que tocou o meu bolo? Aqui, ó. Ai, irmão, só pronto. Então vamos cantar parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um grande porvir. E a vida lhe seja um eterno sorrir. Glória a Deus! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, depois a gente vai comer o bolo de chocolate. Eu fiz até café, irmão. Hoje. Vamos todo mundo tomar Por isso que café. eu cheguei aqui, tava um cheiro de café. Eu quase falei, quero tomar um café. E hoje tinha. Geralmente nunca tem café. Hoje tem. Mas a gente vai tomar um café, sim. Obrigada a todos que estão desejando feliz aniversário. Foi ontem, mas... Foi ontem, mas como hoje a gente tem a live, então a Muito gente obrigada. comemora hoje, né, Lana? É. Então, Como faz coração assim? Isso. Sim. Deus abençoe Sei, sei. a todos os irmãos. E lembre-se, irmão, se você proferiu uma palavra de maldição sobre sua família, ou se você recebeu uma palavra de maldição, agora você sabe como pode se libertar dessa palavra. Como que a gente vai se libertar? Pelo sangue de Jesus Cristo, aquele que redime de todo pecado, de toda maldição. O sangue de Jesus está quente para salvar. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém. Então, domingo nós temos culto às 17 horas e às 19 horas. Na rua Perimetral Mário Covas, 2701. Isso. E é obrigatório o que, Alana? Uso de máscara. Uso de máscara, muito bem, muito bem. E nosso canal no YouTube é Comunidade Vida em Cristo.com.br. isso, lá tem as nossas lives, tem a live de oração, tem as mensagens, tem louvor. Às vezes você quer orar e às vezes você pensa, nossa, mas eu não consigo orar. Lá tem live de oração, então coloca, irmãos, daí você vai orando junto, é uma bênção. Também tem o programa de rádio com a Beatriz, que é de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã.
Mais algum recado? Em Sorocaba voltou a ter culto. Em Sorocaba o culto é aos domingos, por enquanto só aos domingos. Aos domingos às 10 horas da manhã. E qual é o nosso endereço em Sorocaba? Rua Santa Cruz, Avenida Santa Cruz. Avenida Santa Cruz, Jardim Vera Cruz, número 205. O número eu nunca lembro. 205. Isso. Perto do posto Márcia Mendes. Isso! Lembrei. Graças a Deus. Então Deus abençoe a todos. Quer falar tchau, Alana, para todos os irmãos? Tchau. Vem a Nelise e fala tchau para todos os irmãos. Tchau. Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. E final de semana estaremos lá cultuando ao Senhor Jesus. E terça-feira que vem estaremos aqui na nossa live. Se Jesus não voltar. E profira bênção. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tchau. Boa noite.